Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Muito antes de Invocação do Mal encher os cinemas com várias pessoas amando os filmes e conectando as pontas, o mundo estava aqui, estava lá e tal, tinha outro filme de terror que fazia as pessoas se assustarem no cinema e também ficar fazendo teorias de como isso se resolveria. Premonição. Que isso? E como a gente viu na primeira parte desse vídeo, Premonição virou uma grande saga. Nós já falamos sobre 2 filmes e hoje estamos aqui para falar sobre mais 3. E veja só, um desses é considerado o mais lembrado, o outro o mais detestado. E por fim tem um que muita gente diz ser o melhor dessa franquia. Então bora falar sobre eles. Apague as luzes do seu quarto e apaga mesmo, tá? Porque hoje eu tive uma premonição, quem não apagar pode acabar apagando. E bora finalizar a saga Premonição aqui no Piuí. Cara, tinha uma premonição aqui. Se você não deixar like nesse vídeo, eu não vou conseguir pagar a parcela do carro, por favor. Ah, não! Não vai ser legal. No último vídeo comentamos como Premonição começou muito bem, chamou a atenção, colocou a gente no cinema, mas o segundo filme já foi muito mais fraco, e aí o pessoal da New Line ficou um pouco preocupado e pensou, cara, para não dar merda e essa franquia poder continuar, vamos trazer os envolvidos lá do primeiro filme, que eles vão conseguir botar ordem na bagaça. Eu quero meu dinheiro. E dessa vez a ideia deles não era ficar remoendo o Alex do primeiro filme, a Clear, não sei quem, não. Vamos fazer uma história nova que permita que futuramente a gente faça outras assim, entendeu? A ideia é mostrar que qualquer um pode ter uma premonição em qualquer lugar, até mesmo em um parque de diversões, veja só, que é conhecido por ser um lugar muito brincante, mas que aqui não é. A vida é um trem-bala, parceiro. Quer dizer, a morte é um trem-bala, parceiro. A vida é uma montanha-russa, parceiro. Oh, a morte também. Premonição 3. Lançado em 2006 com direção de James Wong, o primo do James Wan, e com o roteiro de Glenn Morgan, os mesmos que estavam lá no primeiro filme, Premonição 3 nos apresenta a personagem Wendy, que tá lá no parque de diversões com seus amigos, curtindo aquela moda dos anos 2000, tá ligado? Aquela cybershot fazendo foto de todo mundo, aquela alegria. Só que daqui a pouco ela começa a perceber algumas coisas estranhas. Tem um certo letreiro que começa a dar uma bugada e mandar mensagens meio estranhas. Daqui a pouco tem um diabão que fica na frente de uma atração e originalmente esse diabão tem a voz do Tony Todd, que fala coisas que deixariam qualquer um se cagando de medo. You can run, but you cannot hide. Ai que medo, eu tô embora, eu vou embora. Mas o Andy releva tudo isso, segue com seu namorado, seus amigos até a montanha-russa e quando aquele brinquedo começa a entrar em atividade, a gente já vê que as coisas estão meio soltas ali, tá faltando parafuso em determinado lugar. No meio desse passeio, um dos caras deixa cair uma câmera nos trilhos da montanha-russa e aí você já sabe o que acontece, né? Um grande acidente tira a vida de todos esses jovens. Mas foi tudo uma premonição, então o Andy volta pra montanha-russa e pensa assim, rapaz, eu preciso sair daqui. Ela começa a gritar, falar que o brinquedo vai cair. E sempre aquela confusão, né? Não, você não pode sair, você não pode sair. Você não pode! Sempre acontece isso. Mas ela consegue sair, leva uma meia dúzia de gato pingado junto com ela e logo depois é óbvio que o acidente acontece e várias pessoas morrem. Incluindo o namorado dela que estava no brinquedo. Dói, né? Dói muito. Assim como nos outros 2 filmes, essa cena aqui é bem memorável, especialmente pra você que é brasileiro, porque esse filme aqui passou no SBT 85 vezes. Então você já viu essa cena várias vezes, ela marcou na sua mente e te instalou ainda mais esse medo de parque de diversão, que geralmente, assim, não tem lá um cuidado muito grande. Você vai ver assim, aquelas peças tudo quebradas, geralmente é assim mesmo. É porque assim, ó, o americano assiste esse filme, ele pensa assim, puxa, mas eu não tenho medo da montanha-russa da Disney dar algum problema, entendeu? Agora você que vai no parque da sua cidade, vai no Parque Tupã, Parque Tupi, sei lá o nome do parque, e aí vê aqueles brinquedos já numa situação que não estão tão boas, esse filme aqui funciona, ele instaura um medo na sua cabeça. Estou em perigo.
Semanas depois, Wendy encontra Kevin, que era o amigo do namorado dela e um cara que ela não gostava muito, mas ele traz uma informação falando o seguinte: olha, tem esse caso de um garoto do voo 180 que pegou e teve uma premonição, ele falou que o avião ia cair, ele fez com que várias pessoas saíssem, só que olha só, depois elas foram morrendo sequencialmente. Ele conta isso pra Wendy e a Wendy não se importa, não tá nem aí. Me deixe em paz. Wendy, espera! Bicha doida, ignorante. Porém, nesse mesmo dia, Ashley e Ashlyn, as duas gostosas burras aqui do filme, elas vão fazer um bronzeamento artificial. Elas chegam no local, entram na sala onde tem as câmaras de bronzeamento, só que elas levam junto um copo de refrigerante. E no momento em que elas estão dentro das câmaras... Não é um copo, é um balde, né? Um balde, né? How is this a child-sized soda? Well, it's roughly the size of a 2-year-old child. É o copinho tradicional do americano, né? Esse é o copo M dos americanos. É, elas levam um desses aí e no meio do bronze esse líquido acaba caindo, causa um curto-circuito. Uma madeira controlada, muito bem controlada pela morte, deixa as duas presas dentro das suas câmaras de bronzeamento e a temperatura vai subindo, 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 até que elas morrem queimadas ali. E aí, James Wong, numa das maiores canetadas da história do terror, faz uma transição que troca da câmera de bronzeamento para os caixões. Porra, isso aqui é cinema, né? Isso é legal. Isso é muito legal. Isso é muito foda. Falando sério, assim, tem meme. Eu acho realmente uma ideia bem boa. Cinema. Após essa morte, a Wendy vai verificar lá na Sony Cybershot dela algumas fotografias e ela percebe que a foto das garotas meio que dava um indício de que elas morreriam queimadas. Então ela e o Kevin se juntam e começam a olhar as fotografias para entender como cada pessoa vai morrer e tentar impedir isso de acontecer. E tem mais? Oh, meu Deus. E o próximo é o Frank. Aliás, ele é um babaca, né? Tem uma cena que deixa bem claro isso. Ele tá no enterro das garotas, ele começa a falar com uma pessoa que ele pensa, olha, se eu pudesse amar mais as pessoas e não pensar só naquilo, talvez eu teria ajudado elas a viver, elas não ficariam tão bonitas pra me agradar. E aí a outra pessoa fala assim, nossa, que legal, parabéns pra ti que pensa isso, sendo irônica, né? E aí o Frank vai vindo assim, ó. Pequenas trufas. Fato é que ele é o próximo da lista. O Wendy e Kevin querem lá avisar o cidadão que está num drive-thru, quer pegar seu McDonald's, só que daqui a pouco o carro dele fica trancado, enquanto um caminhão começa a descer uma lombada e vai bater nele, e aí ninguém sabe o que fazer. Anda logo aí, cara, sai fora! Isso porque antes de bater nele, o caminhão teria que bater na Wendy e no Kevin. E aí eles estão com o carro ali, eles estão vendo que eles vão morrer, mas eles dão um jeito de escapar, eles conseguem sair pela janela, o caminhão vem e esmaga o carro deles, e com isso faz com que o motor do carro se projete, seja arremessado para frente e acerte a cabeça do Frank, tirando a vida dele. E detalhe que na foto tirada pela Wendy, de fato a cabeça dele aparecia perto de um ventilador, de uma lâmina, assim. Então eles acreditavam que algo aconteceria com a cabeça dele. E aconteceu. Cena memorável, tá? Olhando as fotos, eles percebem que o próximo é o marombeiro e valentão Lewis. E nas fotos tem algumas coisas com espadas, também alguma coisa com peso envolvendo e várias questões tipo um urso. E eles não sabem como é que isso vai resultar na morte dele. Mas vamos avisar o cara. Ele tá na academia, chegam lá, começam a conversar, só que ele é o estereótipo de marombeiro burro. Ele só quer puxar peso e ficar falando, eu vou vencer! E todo mundo em volta começa a falar, você vai vencer! É meio idiota, né? Vem, compadre! Vem, negativa, babá, negativa. E o curioso é que essa academia, veja só, ela tem 2 sabres que nem tinha na foto. Uma academia muito peculiar, entendeu? Tem uma decoração diferenciada. E aí eles já começam a pensar, putz, esses sabres vão matar esse cara. E de fato um grande acidente acontece e ele quase é decapitado pelos sabres. Porque uma coisa importante de se falar é que não eram sabres cenográficos, eram sabres afiados, né? É, a academia levou a sério, então eles puseram lá os sabres mais afiados do mundo, entendeu? Quem pôs isso aí? O Lewis toma um cagaço, mas fala, caraca, eu sou foda, eu vou vencer, você vai vencer, cara, eu vou vencer. Daí ele vai fazer uma força e esmaga a cabeça. Mais uma cena memorável, tá?
E um detalhe importante é que esse filme aqui é muito sobre mortes vão acontecer, precisamos impedir. Então ele realmente não tem nada que fique conectando ou desenvolvendo os dois personagens principais, entendeu? Lá no original tinha um lance do Alex descobrindo aos poucos as coisas, de ter erros também no meio das teorias dele. Aqui é mais esses dois tentando salvar o pessoal, e a próxima dupla é um casal gótico, o Ian e a Erin. Eles trabalham ali numa fábrica, e aí quando chegam lá o Andy e o Kevin começam a conversar, são taxados como malucos, mas logo o Andy salva o Ian de morrer ali. Só que como a morte pulou a vez dele, agora é a Erin que morre ali com uma pistola de pregos. Pregos realmente muito compridos, ou uma pistola de pregos muito poderosas, que fez com que o prego atravessasse um crânio. Não sei. Mas é uma mentirada esse filme. E só pra marcar o bingo de premonição, todo mundo é levado pra dar depoimentos em uma investigação que não vai dar em nada. Não, essa investigação aqui, pô, é soltíssima. Pô, aqui eles puseram porque realmente acho que era uma obrigação, entendeu? Tava no briefing, tem que ter investigação. Daí eles falaram, vamos botar 2 cenas de investigação aqui. Isso aqui é uma porcaria. O Andy vai pra casa, analisa as fotos e percebe que na montanha-russa tinha uma certa pessoa utilizando uma pulseirinha. Qual pulseirinha é essa? A pulseirinha da irmã dela. E ela fala, caraca, a minha irmã estava nessa montanha-russa, como é que eu não lembrava disso? Então a Wendy vai atrás da sua irmã, que está numa festa da cidade ali, provavelmente tem até um bolo gigante preparado pelo prefeito. Ela chega lá nesse local e de repente percebe que a morte está rondando, porque a irmã dela quase morre arrastada por um cavalo. Só que a morte estava sedenta nessa noite, né? Então, já que não conseguiu matar a irmã da Wendy, vai matar um aleatório empalada. Essa pessoa só morre mesmo. E no meio desse rolê, o Kevin acaba salvando a vida da garota, né? Então o Kevin também deveria morrer. E ele quase morre, com um espetinho pegando fogo. Cai lá num bagulho que era pra explodir, mas ele toma uma explosão na cara e sobrevive. Só que quem aparece lá pra ser o caos agora? O Ian. E a Wendy lembra que na foto que ela viu ali da premonição, o Ian estava com uma pistola. Agora ela imagina que o Ian vai matar eles. A gente tem que sair daqui agora. O que foi? Ian McKinley, ele vai causar a minha morte. E é exatamente isso que acontece, ele chega lá, começa a ameaçar eles de morte, fala, ó, você deixou a minha namorada morrer, agora eu vou tirar a sua vida. Só que como o pessoal andou se salvando ali, então o Kevin quase morreu, a Wendy quase morreu, a irmã dela quase morreu, é aquela história, né? A morte ela tem que voltar pro início da fila. E aí a gente volta pra vez do Ian, que acaba morrendo antes que possa tirar a vida de qualquer um. Uma placa que compacta ele num WinRAR. Cinco meses depois, a Wendy pega um metrô, porque ela vai até a faculdade e tal, e ela tá começando a ter várias premonições, acha uma coisa estranha e tal. Daqui a pouco ela quer sair porque vai dar ruim. Só que daí quem entra neste metrô, a irmã dela. E ela pensa, então eu não vou sair mais. Agora que ela tá aqui, vou ficar. Tem o Kevin também, né? Ah, bom, então assim sim. Daqui a pouco ela vê que tá o Kevin ali. E aí ela percebe que vai dar merda. Daqui a pouco o metrô descarrilha e cai no chão e explode e morre todo mundo. Mas era só uma premonição. E aí ela fala, temos que sair daqui, até ela ficar preta, e a gente escuta efeitos sonoros de um metrô batendo, descarrilhando e matando todo mundo. Hã? Cara, eles tinham que acabar o filme, entendeu? Já deu tempo aqui, eles precisavam encerrar essa história, matar essa galera, e fizeram assim mesmo. Premonição 3 custou 25 milhões e faturou 118. Foi muito criticado pelas pessoas da crítica especializada, mas os fãs gostam. Os fãs falam que é muito bom, para muita gente é o melhor da franquia e tudo mais. E é curioso como a Mary Elizabeth Winstead, que é a protagonista desse filme, é a única atriz dessa franquia que realmente vingou, né? Ele é padre, ele é gato, ele é o Padre Gato. É verdade, é uma atriz muito lembrada, fez ótimos filmes depois, fez lá o Rua Cloverfield, foi fazer Scott Pilgrim também, que eu não sei se foi antes ou depois desse daqui. Mas enfim, é uma atriz muito memorável, a gente se lembra dela, a gente se lembra com carinho desse filme, porque ele passou 1 milhão de vezes na TV, mas eu vou dizer que reassistindo, ele não é tão bom quanto eu me lembrava.
Entretanto, ele é muito divertido. É um filme que passa rápido, tem mortes memoráveis, tem momentos marcantes. O momento da câmara de bronzeamento, ele com certeza é um dos mais memoráveis de toda essa franquia. Eu diria que é uma das melhores mortes da franquia, se não for a melhor. Tem uma boa direção, tem aquela transição antológica, eu diria, tá? Antológica. Então, assim, é um filme bom? Acho que não, mas é divertido. Não vejo problema algum. É porque esse filme meio que tem o maior bingo de roteiro de premonição, entendeu? Ele não tá preocupado em fazer absolutamente nada minimamente novo, então ele só preenche aqueles requisitos, mas a gente se diverte, no fim das contas é um filme que é tranquilo de assistir, é de boa, mas eu entendo quem não gosta tanto dele, porque talvez seja muito repetitivo. Mas eu acho bem divertido, tá? O filme rendeu uma graninha bem legal, os fãs gostaram, até hoje é muito lembrado, então, pela lógica, New Line deveria ter continuado nessa linha, entendeu? Feito um próximo Premonição similar a esse, só que tem um problema. O James Wong, a essa altura do campeonato, ele estava envolvido com o grande projeto da vida dele, que é Dragon Ball Evolution. E aí ele não pôde se envolver no longa, então o que o pessoal pensou? Cara, vamos trazer de volta aquela galera que fez um filme merda lá, o Premonição 2. Aquele que não deu certo nem na bilheteria? Isso aí! Ah, que legal. Premonição 4. Lançado em 2009 com o David Ellis, lá do segundo filme, e novamente com o roteiro do Eric Brass. Temos agora Premonição 4, que tem um grande diferencial nessa franquia. Esse filme aqui foi feito na época que o 3D tava bombando. Então vamos fazer mortes que as coisas voem na sua cara. Sangue, tripas, carros e coisas, porque daí o 3D vai ficar muito legal no cinema. E esse filme aqui começa em um autódromo onde estão ali o Nick O'Bannon, a sua namorada, a Laurie e os seus amigos, o Hunt, a Janet. Eles estão assistindo uma daquelas corridas patéticas onde fica todo mundo andando num circuito oval, assim, sem parar por horas e horas. Aliás, as pessoas vão nessas corridas para ver acidente, né? Isso é uma coisa muito comum. E olha só, não é que vai acontecer um? Vem aqui esperando ver um acidente? Não, eu venho aqui só pra ver quando eles... É claro que eu quero ver um acidente! Inclusive o Hunt, que é um grande babaca, ele comenta, né, que a empolgação disso é ver um acidente rolar. Então ele tá ali pra isso e de repente o Nick começa a ter visões de um acidente terrível, cara, onde tudo é 3D e tudo vai jogar em cima das pessoas, vai voar no telespectador e tal. E quando ele volta... Assim, ele decide que vai sair do autódromo, leva consigo algumas pessoas e o acidente de fato acontece. Em 3D! Vocês enlouqueceram! E outra coisa que você vai perceber é que talvez o sonoplasta desse filme estava fazendo algum protesto não silencioso, porque ele coloca efeitos sonoros que não tem sentido. Tem um momento que um carro derrapa e vem um som de golfinho. Eu juro que eu não entendo isso, mas essa é a primeira vez que acontece e não vai ser a última, tá? Porque ele vai colocar efeito sonoro de jegue, efeito sonoro de tigre e de leão no filme. Por quê? Não sei. E essa é a primeira cena inicial da franquia que é ruim. Essa daqui não é uma boa sequência, ela tem esse 3D chechelento que fica jogando as coisas pra tudo que é lado. E aqui o que mais me incomoda é que a morte alcançou um nível que é meio Professor Xavier, meio Jean Grey das ideias, entendeu? Ela é meio Magneto aqui, porque ela inclusive tira parafusos assim que estão parafusados, porque em Premonição sempre teve esse lance, entendeu? Coisas estranhas acontecem, mas isso daqui é muito absurdo. A morte foi lá, desparafusou tudinho e aí deu um problema, cara. Daí já chega num nível onde a brincadeira perde a graça, entendeu? Fica muito, muito, muito irreal. Irmão, isso é paia. E assim, esse filme é mais caro que os anteriores, porque agora ele tem um monte de CGI. Só que como não é tanta grana assim, sabe? Pra filme de CGI tem que ser uma grana grande, aqui não tem tanto. O CGI é uma bosta. Então você vai ver esses carros voando com CGI vagabundo, sangue falso, tripas de CGI voando, é tudo muito mal feito. E aí até acaba tirando um pouco esse negócio de filme de terror do gore, entendeu? Porque o gore é legal quando é maquiagem. Quando é CGI vagabundo, dane-se, né? Precisava ter feito isso. Após o acidente, a morte vai perseguir todo mundo, como você bem sabe, e a primeira vítima é um cidadão que tá com muita raiva do segurança do autódromo, o tal do George, porque esse cara impediu ele de voltar pra dentro do autódromo e salvar sua namorada. Então ela morreu e agora o cidadão quer vingança, vai até a casa do George pra tacar fogo na casa dele, só que veja só,
A Morte tem carteira de motorista ABCDE. Ela dirige um guincho e assim ela acaba pegando esse cidadão com um gancho e arrastando ele pela rua. Aqui tem uma trufa muito boa, porque o segurança sai do carro e fala, que isso? Ele vê o cara arrastando no chão assim. E é aquele que dizem, né? Fogo nos racistas. Ele realmente pega fogo. Mas o Nick sabia que isso ia acontecer, porque ele teve uma visão. Ele viu lá cigarro de CGI, tá ligado? Um monte de coisa acontecendo, efeito sonoro de tigre, efeito sonoro de jegue. E aí ele percebe assim, caraca, alguém vai morrer, ou alguma coisa vai acontecer. Só que ele ainda não tinha entendido seus poderes ainda, porque ele não foi capaz de evitar alguma coisa. Mas quando ele vê o jornal e vê que o cara morreu, ele fala, caraca, eu acho que as minhas visões estão querendo me contar alguma coisa. Você lembra do sonho que eu tive ontem à noite? Eu acho que não foi um sonho. Foi como uma visão. Infelizmente pra ele e pra nós, nesse filme as premonições elas não mostram uma cena, entendeu? Ó, o primeiro filme, o cara via o acidente, ele via coisas acontecendo, sempre foi assim. Aqui é o 3D pelo 3D. Objetos 3D na tela. Essas são as premonições. E com CGI chechelento. Horrível! Na sequência, tem uma mãe que vai com seus filhos no salão de beleza e os moleques têm que ficar esperando, né? E assim, no acidente que o Nick teve a premonição, ele viu que de fato essa mãe morria e tudo mais. E agora a vida dela corre risco. Ela foi no pior estabelecimento do planeta para poder cortar o cabelo dela e pintar, porque tá tudo quebrando, tudo caindo nos pedaços. É o ventilador que tá caindo, é a cadeira que tá quebrada, é um lixo aquele local. Eu vou fechar essa espelunca. Mas ela não morre por causa dessa má condição do local. Ela morre porque um cidadão tava cortando grama, pegando uma pedra e jogando na cara dela. Essa morte é muito ruim, inclusive, né? O cara faz toda uma preparação, assim, de como é que ela vai morrer, mas a morte é ridícula. Quando ela finalmente acontece, é um lixo. Que merda, hein? Com tudo isso acontecendo, Nick e Laurie começam a pesquisar sobre premonições, descobrem os casos dos filmes anteriores, entendem que talvez as mortes aconteçam na ordem que elas ocorreram na premonição, porque sim, isso não tá em lugar nenhum, eles decidem isso porque sim, só que como a premonição do Nick é cigarro de CGI, tesoura de CGI, um monte de bobagem, ele não consegue lembrar qual era essa ordem. Então eles têm a ideia de ir até o autódromo pra ele conseguir se recordar, entendeu? De repente, estando lá, ele se lembre dessas coisas. Só que ao chegarem lá, eles são abordados pelo segurança George, que tá trabalhando, vê as pessoas invadindo o local. E aí sabe o que ele faz, né? Ele dá as boas-vindas pra todo mundo, eles se unem, eles vão olhar a câmera, eles vão olhar o autódromo e por alguma razão inexplicável, o George decide que vai se juntar aos dois e ajudar eles. Então vamos ajudar. E agora nosso querido Nick lembra, ele sabe qual é a ordem das mortes. Então agora o pessoal consegue se proteger sabendo disso. Nessa hora o cara com jaqueta de mecânico morreria. Então ele é o próximo. Eu acho que sim. E o próximo da lista é um mecânico aleatório. Eles vão até o local de trabalho do cara, que olha só, é um lixo, como tudo nessa cidade é um lixo, tá sempre prestes a explodir. Eles avisam o cara, falam, olha, mano, vai dar merda, você vai morrer, cuidado aí e tal. O cara fala, mano, já trabalho aqui há muito tempo nesse lixão aqui, nunca morri, tá sempre tudo para explodir e nunca explodeu. Nunca explodeu. Cara, nunca explodeu, é foda. Nunca explodeu, cara, por que vai explodir agora, entendeu? E aí ele fala, vai lá na cerquinha e fala, mano, não tem problema não, tô de boa. Daqui a pouco vem um carro e quase atropela ele. Mas não atropela. Só que daqui a pouco ele atropela. Sei lá. É o David Ellis, né? O mesmo diretor do segundo filme. Então ele faz esse lance de vai morrer. Não morreu. Ah, mas depois de 2 segundos morre. E os próximos da lista, Hurt e Janet. Vamos avisar a galera. O Hurt tá lá pegando meninas e tal, tá numa piscina, chamando a atenção da galera. Tem uma cena de nudez aqui, né? Tem que ter sexo pra chamar a atenção do jovem. Putz, essa cena, eu lembro de assistir esse filme há muitos anos e achar essa cena extremamente desnecessária. Porque é uma cena um pouco pornográfica demais pra todo o resto do tom do filme. E agora, reassistindo ao filme, eu acho ela ainda mais execrável. Vai, isso! Putaria! Mas fato é que esse cara acabou de meter bala, vai lá descansar na piscina, um garotinho começa a provocar ele fica puto, pega a arma do moleque, joga pra lá e aí acaba ativando o sistema de sucção da piscina. O sistema liga e ele não sabe que ligou, entendeu? Só que daqui a pouco ele vê que uma moeda caiu na água e esse idiota vai mergulhar pra pegar uma moeda. Que isso? O cara viu uma moeda de 50 centavos caindo na água e ele fala assim, eu tenho que pegar essa moeda. O filme deixa bem claro que essa era a moeda da sorte dele. Ah, tá. Pessoas que não tinham uma dessas?
Tome! Bom, o Hurt entra na piscina e o Halo, que podia ter sugado tanta gente que tava ali, ele pensa assim, eu não quero sugar ninguém, eu só quero sugar o Hurt. Então quando o cidadão entra na piscina, ele é sugado. Pro azar dele, só tinha gente cega nadando naquele momento, então ninguém pôde ver um cara ali embaixo, numa piscina, entendeu? Ninguém viu isso acontecendo e ele é completamente sugado por esse Halo. A gente não vê ele sendo sugado, mas a gente vê os restos mortais dele sendo arremessados pelo parque aquático. E vale mencionar que todas as mortes desse filme são ruins, mas essa do Hurt na piscina é bem memorável e eu tenho certeza que se você já assistiu ao filme, você se lembra dela. Mas é uma das mais idiotas, né? E reassistindo, ela não tem lógica nenhuma envolvida. Eu não tô vendo problema nenhum aqui. E na visão do Nick, ele também viu a Janet morrer, os dois envolviam água. Então, enquanto ele foi atrás do Hurt, a Laurie foi atrás da Janet, que veja só, tava num lava rápido. E aqui tem uma cena muito esquisita, o lava rápido tá rolando, de repente o teto solar do carro se abre, começa a cair água, encheu o carro de água, ela bota a cabeça pra fora, mas aí o teto solar fecha e ela fica com a cabeça presa, e eu não consigo acreditar que ela não conseguiria abrir esse teto solar. Eu não sei, esse carro realmente era muito forte, mas felizmente a Laurie chegou lá e salvou ela. E o George Kent, que vai ser o próximo, fala, eu não quero morrer assim do nada, minha família também já morreu, então assim, eu vou tirar minha vida, eu controlo meu destino. E só que ele tenta fazer isso de várias maneiras e não consegue. O pessoal chega lá, ele tá pendurado numa corda, e aí ele fala, olha, eu tento e não dá, entendeu? Já tomei remédio, vomitei, me pendurei, rasgou a corda, não tá dando pra tirar minha vida. E aí eles têm a conclusão de que se ele não tá conseguindo tirar a própria vida, eles conseguiram parar a morte. Tá bom. E eles pegam uma cidra que o George ganhou num posto de gasolina no final do ano, tá? Ele abasteceu o carro inteiro, encheu o tanque, ganhou uma cidra daquela de maçã. Eles estouram isso e comemoram, que agora eles vão viver. Bom, acho que eu devo parabéns a você por quebrar a corrente. Bom, mas a gente sabe que não é assim que a morte trabalha. E o Nick, veja só, ele tem mais uma visão. Na cabeça dele ele vê uma cobra de CGI horrorosa, uma das cobras de CGI mais feias que eu já vi na minha vida. E na sequência, ele assiste novamente ao programa do Datena e descobre que tem mais um sobrevivente desse acidente lá no autódromo. Ou seja, o George não morreu porque não era a vez dele, tem esse cara antes. Aí eles tentam ir até o hospital onde o malandro tá internado pra salvar ele. Só que quando eles chegam lá é tarde demais, porque encheram muito uma banheira no andar de cima e ela simplesmente destruiu o piso e caiu em cima do cara. Na saída desse hospital, a gente sabe, o George é a próxima vítima e ele comenta assim, nossa, eu estou tendo um déjà vu aqui. E nesse momento vem um carro e atropela ele, tal qual aconteceu já em outros filmes de premonição. E esse não era qualquer carro, era uma ambulância. Aí tem o símbolo ali da medicina, entendeu? Da cobra. E aí o Nick consegue conectar as pontas. Ele fala, então foi isso que a minha premonição inútil me disse, que ele ia morrer atropelado por uma ambulância. Mas isso não ajudou. Mas vai morrer mais gente, tá? Nas visões dele, ele percebe que vai morrer a namorada, a amiga da namorada, e elas estão no cinema pra ver um filme que o mundo inteiro quer ver. Cara, é o cinema mais lotado da história. E só tem sessões desse filme. E ele não sabe em qual sala entrar pra avisar que vai dar merda, né? Tá em todas as salas. Então, enquanto ele fica entrando em uma sala, em outra, meu amigo, não dá tempo, o local explode. A Laurie sobrevive à explosão, mas quando ela tá saindo dali, uma escada rolante desconfigurada, uma escada rolante que estava assim um tampo, uma escada rolante mortal, suga essa mulher e tritura o corpinho de slime dela. Mas era uma visão apenas. E ele percebe que vai conseguir evitar essa treta. Ele não consegue evitar o George, que é atropelado, mas a namorada e a amiga ele ainda pode salvar. Ele sai correndo e tenta apagar o incêndio que foi iniciado lá em cima desse shopping. E aqui a gente tem mais uma vez o uso da pistola com pregos gigantes. Isso porque o Nick é pregado na parede, uma parede de concreto, com pregos. Ele tá com o braço aqui, ó, e os pregos pegam ele, são pregos dessa pistola. E a pistola tava lá na entendeu? E os pregos voaram e pegaram, né? Mas o fato é que ele consegue ligar o sistema anti-incêndio daquele local. É porque tinha uma vara de catar manga lá, sabe? Sabe aquelas que tu usa pra catar fruta? Tinha uma e ele consegue resolver.
Ele consegue, pô. Ele consegue salvar a vida de várias pessoas. Ele acaba virando o herói da cidade. Passa 2 semanas, todo mundo fala: o Nick, aquele que salvou a galera no shopping, era pra ter dado uma merda, mas ele salvou, entendeu? O gurizinho bom. Gente boa. Ele entra num café, começa a conversar com a namorada e com a amiga e fala: nossa, a gente sobreviveu, né? Tu vê que coisa boa, né? A gente já quer morrer e tal, mas a gente sobreviveu. E daqui a pouco o Nick do nada fala assim: tá, e se a gente não conseguiu parar coisa nenhuma, a gente ia morrer. E eles morrem. Que tinha que acabar o filme mais uma vez, tinha que matar eles. O roteiro não conseguiu pensar como fazer isso. Então eles estão tomando um cafezinho de boa, quando de repente vem um caminhão, passa por cima deles. A gente vê isso numa animação, entendeu? Meio que um raio-x. E aí eu preciso dizer que ou o David Ellis tinha jogado o Mortal Kombat 9 e ele viu o X-Ray, ou o pessoal do Mortal Kombat 9 assistiu esse filme. Porque não é possível que essas obras tenham cenas tão parecidas. Alguém copiou alguém aqui. Você me deve desculpas. Premonição 4 subiu o orçamento, já que tem um monte de 3D, e foi para 40 milhões. Só que faturou 187, sendo um sucesso, né? Acho que na época o pessoal queria ver coisa em 3D e teve que se sujeitar a ver esse lixo. Os fãs odeiam esse filme, a crítica também, porque esse é muito ruim. As atuações desse filme são inacreditáveis. Esse garoto, o Nick, ele deve estar trabalhando no Bob's hoje em dia, porque não é possível. Esse cara não tem como atuar em mais nada na vida dele, cara. Esse filme é ruim, cara. Esse filme é aquele caso de filme sem qualidade. Ele é um filme de 1h20. Vocês têm noção? 1h20 e ele não consegue entregar pra gente nada em 1h20. Ele parece ser muito mais longo, ele é muito arrastado, não sei explicar. Ele não te entretém de maneira nenhuma, mas ele tem essas trufas, que são as cenas tipo o George vendo o cara sendo arrastado, efeitos sonoros de animais, piadas aleatórias. Esse filme, ele é a risada da queda, sabe? Quando a pessoa tropeça e cai no chão. Isso aqui é engraçado porque é muito ruim, mas eu acho que quem tava querendo fazer, tava tentando se esforçar, sabe? Tava querendo fazer alguma coisa legal. O David Ellis é muito ruim. Muito ruim. Eu não sei o que mais ele fez na carreira dele, não me recordo, mas se a gente tomar como amostragem Premonição 2 e 4, esse cara é o câncer da franquia. Tu é babaca, cara! É um filmeco, mas fez grana, então a New Line entendeu que o caminho era seguir com o 3D. Eles estavam na linha certa, entendeu? Lançado em 2011 com o roteiro de Eric Bressler de Bird Box e O Farol e com direção de Steven Quayle, que até então era conhecido como diretor de segunda unidade lá de Titanic. Premonição 5 abre referenciando mortes que a gente já viu na franquia, de outros filmes e tal. E é uma intro legal, meio saudosista, sabe? Tipo, nostálgica. Olha que legal! E na sequência a gente conhece o Sam Lawton, que tá fazendo uma viagem de trabalho com vários colegas de trabalho. Vão fazer, sabe aquelas paradinhas de conhecer o pessoal, se ajudar pra fazer uma convenção. Ih, rapaz, convenção, entendeu? Eles querem fazer isso aí e eles estão tudo num ônibus se preparando pra fazer essa viagem. Peter, sentiu isso? O quê? Tem alguma coisa errada. Porém, não demora para que Sam Lawton comece a ver alguns sinais. Ele enxerga um caminhão de tora, veja só, que retorna aqui. Ele ouve uma música no rádio, que dessa vez não é Highway to Hell. Dust in the Wind. É Dust in the Wind. E ele começa a entender que as coisas vão dar erradas e, de fato, elas dão. Uma ponte pela qual eles passariam cai e aí tem gente sendo desmembrada. Tem piche caindo em cima das pessoas e matando elas. Pessoas slime se desfazendo. Tem pessoas slime se desfazendo, pessoas caindo na água, é um caos. Mas, obviamente, era tudo uma premonição. Quando volta, ele sai do ônibus, leva consigo algumas pessoas e a ponte de fato cai, rolando um grande acidente. Essa é a cena mais bem feita da franquia. Não tô falando que é a mais memorável, não tô falando que é a melhor, mas é a mais bem feita em nível de produção, tá? Aqui realmente eles aumentaram o sarrafo, o CGI é muito bem feito, e eu acho que a experiência em 3D desse aqui deve ter sido incrível, tá? Porque o tempo inteiro você vê o chão cedendo e caindo asfalto e tal, coisas voando na tela, e é tudo muito bem feito, né? Legal! Empolgante. Essa daqui é uma cena bem marcante, ela é bem legal, tem umas mortes um pouco mais violentas, talvez por ser mais bem realizado, entendeu? Porque o filme anterior também já tinha algumas coisas que teriam bastante gore, só que era tão mal feito que você não sentia. E nesse aqui não, você vê a morte e fala assim, que isso? Tem uma pessoa que cai no mastro de um navio e aí os órgãos vão pra cima assim e é bem feito. Quem sobrevive? Sam, o Evaristo Costa, Molly, sua namorada, o seu amigo Peter, que é o Tom Cruise do Paraguai, tem a namorada dele também, a Kenzie, e o chefe, que é uma espécie de Michael Scott, é um cara meio inconveniente. Aliás, esse ator, ele tava lá também em The Office, né? Quem é isso? 2 dedões e adora traçar a sua mãe.
E outros 3 colegas, o Nathan, a Olivia e o Isaac. Eles sobrevivem, mas sabe como é que é, né? Em Premonição agora eles vão começar a morrer. Todos vão morrer. E quem deixa isso claro pro Sam é, veja só, o William Bloodworth, que tá de volta. Ele não tinha aparecido nos 2 filmes anteriores, mas aqui ele tá lá no memorial da galera que morreu e ele fala pro Sam, ó, só pra te avisar, a morte não gosta de ser enganada. E depois ele desaparece. Ele inclusive faz esse galãozinho, né? Alto. A morte não gosta de ser enganada. Tá, obrigado pelo conselho. Os jovens preferem ignorar esse agouro, mas a Candice, a namoradinha do Tom Cruise do Paraguai, prova para eles que William Bloodworth tinha razão, porque ela vai lá fazer suas peripécias artísticas de ginástica, quase pisa num parafuso. Ai, essa cena é agoniante, é só um parafuso, jamais ia matar ela, mas o pezinho dela sempre perto do parafuso, dá um ruim. Muito bem dirigido, né? Muito. Estou ficando nervoso. Ela quase pisa no parafuso, mas quem pisa na verdade é sua colega, que acaba caindo do cavalo, bate lá num balde de pó de magnésio, que voa na cara dela, ela se desequilibra e acaba caindo, e como ela é feita de slime, ela se quebra toda. Essa cena é bem legal. Foda. Bem legal. E é legal que é uma morte, porque assim, Premonição sempre ensaia tanto a morte que o impacto dela quando acontece é menor. Só que esse daqui eu tenho a impressão que é mais direto, entendeu? É muito rápido, assim, entre a garota cair, o pó pegar e a mina se fazer no chão. É tudo muito rápido, então é uma morte que tem impacto. Ela se estatelou, como dizem, né? Eu vou cair! E o próximo da lista é o Isaac, que tá sempre ali tentando pegar muitas mulheres, ele tá sempre com o celular na mão. O rei do flerte. Ele é esse cara, ele vai até uma casa de massagem, ele dá uma flertada com a mulher da recepção e é colocado pra fazer massagem com uma senhora. Só que, em determinado momento, essa senhora sai da sala, Isaac fica preso ali, um incêndio começa, mas ele não morre no incêndio não. Isso porque ele vai escapando do fogo, ele dá um jeito de sair, até que ele vai bater na parede, ele vai cair uma estátua de Buda bem em cima da cabeça do cidadão. Eu gosto como essa cena é engenhada, né? Porque ele entra na salinha e fala: ô Buda, tem que emagrecer um pouquinho e tal. Você acha que é só uma piadinha, mas aí vai conectar com a morte dele. Interessante. Enquanto todas essas mortes estão acontecendo, o Sam tenta convencer a Molly a se mudar com ele para Paris. Isso porque o Sam trabalha com cozinha e ele recebeu uma proposta de emprego muito boa em Paris para ser chefe de um grande restaurante. É um restaurante que tem umas 3 estrelas Pirelli, velho. Caraca, bicho, essa é braba. Parece que até o Jacan já trabalhou lá. É? Eu fui embora em Paris para trabalhar. Com quantos anos você vai para lá? Eu tinha 18 anos. 18 anos? É. Só que ele quer levar junto a mulher e ela meio que não quer ir, então ele tem sempre esse lance, entendeu? Ele quer ir, mas ele quer que a Molly vá junto. É que a Molly não tá mais dando mole pra ele, tá? A Molly quer vazar, quer dar no pé. Só que daí, por causa dessa situação de morte e tal, ela acabou ficando ali ainda, mas o desejo dela é, ó... Eu vou embora da sua vida. Todo mundo fica muito assustado com isso. Mais uma vez o pessoal vê o William Bloodworth, que afinal de contas é um legista, então ele vai estar ali trabalhando nesse corpo. O Sam vai dar uma confrontada nele, aí o cara fala o seguinte, ó, vocês enganaram a morte, mas ela não gosta disso. E a única maneira para vocês se livrarem dela agora é entregando outras vidas no lugar das suas. E aí o Sam não dá muita bola para isso, mas o Tom Cruise do Paraguai fica com esse negocinho na cabeça. Até porque ele fala assim, você ganha os danos daquela pessoa, entendeu? Então, tipo assim, se eu matar uma criança, eu vou ganhar todos os anos daquela criança que ela viveria? Isso aí. Se eu matar alguém, eu tomo a vida dele. Tá dizendo isso pra mim? Alô, Polícia Federal! Mas eles também estão assustados com essa ideia de que talvez todos vão morrer, a não ser que eles façam alguma coisa para evitar isso aí. E vão avisar agora a Olivia disso aí, que é a gostosa da turma e tá fazendo uma cirurgia lá para não precisar mais usar o óculos. Um laser muito potente. Tão potente, mas tão potente que é capaz de derreter essa mulher, né? Começa a cortar ela inteira e aí o pessoal não consegue chegar a tempo. Porque quando eles chegam lá, ela se levanta, resbala e acaba caindo da janela. E aqui, ó, mais uma cena lembrada da franquia, tá? Que é ela sentada, o laser vindo, o olho abertão, assim, é muito tenso, mas uma cena bem feita. Esse filme tem boas mortes, tá? Esse filme só tem boas mortes, eu acho. Depois disso, Sam raciocina que essas mortes estão acontecendo na ordem da premonição dele e vai falar com o tal do Nathan, um cidadão que trabalha na empresa junto com ele. Essa empresa, que veja só, é chamada de Presage. Nossa. Presságio. Uau!
E o Nathan é o cara do escritório que tem uma rixa com um cidadão da fábrica. E nesse dia ele decide que vai lá tirar satisfação com esse cara, entendeu? Então o Sam tá indo atrás dele, esse malandro tá discutindo com o funcionário, quando de repente ele olha pra cima e percebe um gancho. E ele nota que vai dar merda, eles vão morrer. A gente tem que sair daqui. Eu não sabe coisa. A gente tem que sair, anda! Anda, sai daí! O Nathan quer escapar, o cara quer brigar, eles acabam se empurrando, nesse empurramento, o funcionário acaba morrendo com aquele gancho pegando no pescoço dele. E aí o pessoal começa a falar assim, pera aí, Nathan, tu matou esse cara? E aí o Nathan fala, olha, não sei, acho que não, talvez, será que eu matei? E eles acham que o Nathan pegou a vida daquele cara. E aí o Tom Cruise genérico fica, dá pra se salvar então? Vocês trocaram de lugar, ele ficou com a sua morte e você com a vida dele. Ué, a cara dele tá nem aí. E o que aparentemente demonstra que sim, de fato ele conseguiu roubar a vida do cara, é que ali mesmo na fábrica, uma chave inglesa voadora surge e mata o Michael Scott, que seria o próximo da fila. Ou seja, realmente a morte pulou o Nathan e foi pro próximo cara. O Dennis! Foi o Dennis! Que droga! Mas o Evaristo Costa aqui começa a perceber que a Molly, ela não tinha morrido na premonição dele. Então talvez a Molly não vá morrer como todos os outros. E isso deixa o Tom Cruise do Paraguai muito pistola. Porque ele acha muito injusto o fato de que a namorada do Evaristo Costa vai sobreviver e a dele não. Achou que ela merecia viver mais do que a gente? Parece que merecia mais do que a Candice. Calma aí, Peter, qual é a sua? Peraí. É por isso que naquela noite Sam e Molly têm um jantar romântico ali no restaurante onde o cara trabalha. E no meio desse jantar quem aparece é o Tom Cruise do Paraguai, que se senta ali com eles, tá muito pistola e fala o seguinte, bom, a minha namorada morreu, a sua não, eu não quero morrer, eu sou o próximo da fila, eu tentei matar outras pessoas pela cidade, mas eu não consegui, eu não tive coragem de matar um estranho. Agora, a Molly, eu sei que não ia morrer, então ela tem anos de vida pra me entregar, e eu não vejo problema em matar ela, já que a minha namorada também morreu. É uma lógica da p***, né? Se nenhum de nós merece morrer, por que você merece viver, Molly? É uma lógica que não faz sentido, mas nesse momento ele tira uma arma e decide que vai tirar a vida dessa garota. E começam pega pra capar dentro desse estabelecimento, ao mesmo tempo em que o detetive que estava investigando o caso, já que premonição tem que cumprir ali, né, o bingo da investigação, acaba ouvindo os tiros, vai lá verificar e no meio desse rolê ele acaba sendo baleado pelo Tom Cruise genérico. É o Peter, ele tá... E, teoricamente, o cara já pegou os anos de vida dele. Então o Tom Cruise não vai morrer. Porém, a Molly viu ele matando o cara. Então agora ele precisa matar ela pra não correr o risco de ser preso aí futuramente. Eu não vou passar o resto da vida que acabei de ganhar na prisão. Só que nesse momento aparece o Evaristo Costa pra proteger sua namorada e começa uma grande briga nesse local. Tem espeto voando pra cima e pra baixo, tem um revólver que cai uma hora num fogo, ele fica ali esquentando, e aí a gente pensa que isso vai matar um dos dois, mas não é o que acontece, porque o Evaristo Costa acaba empalando o Tom Cruise do Paraguai com um espeto de churrasco, tchê. Peter... Notícia de última hora, Tom Cruise morreu. E aí ele rouba os anos de vida desse cara. Então, ó, se a Molly não ia morrer e ele agora tem esses anos de vida que são do detetive e do Tom Cruise do Paraguai, tá todo mundo salvo. Então eu fiquei com a vida do Block. E vou dizer uma coisa, esse filme repete muito dos anteriores, né? O mesmo lance, premonição, as coisas vão acontecendo na ordem que ele viu e tudo mais, mas essa dinâmica de roubar a vida das pessoas pra enganar a morte traz um certo frescor pra esse filme, tá ligado? Ele é um pouco diferente dos outros e eu gosto muito mais dessa lógica de tirar a vida de alguém e roubar os anos dessa pessoa do que da lógica lá do primeiro filme, que é estabelecida em toda a franquia, que é o lance de enganar a morte. Não, eu vou dar um jeito de sobreviver e aí ela pula pro próximo. Eu acho que esse método aqui permite que surjam vilões nos filmes, que nem é o Tom Cruise do Paraguai. Fato é que passam-se 2 semanas, Evaristo Costa sobreviveu, tá com a Molly, eles vão pra Paris, entram lá no avião, começam a falar sobre a viagem, que vai ser incrível, não sei o que lá. Só que daqui a pouco a gente percebe que este é o voo 180! Porque esse filme aqui é um prequel, ele se passa antes do primeiro.
Voo 180, 13 de maio de 2000. Ah, tá, porra. E aqui tem até uma cena lá do Alex e dos amigos dele brigando dentro do avião, sendo expulsos do local, e o Sam fica olhando assim, ih, que é isso que tá rolando aqui? E daqui a pouco o pessoal comenta do lado ali, é porque parece que o moleque teve um presságio e tal, teve uma visão, e aí o Evaristo Costa fala, p*** que eu parola, isso vai cair. E não é que cai. Não. Essa cena é foda, tá? A namorada dele sai voando pelo avião e ele pega fogo assim. Vou dizer uma coisa. Baita final. Baita. Esse é um final muito bom, muito bom. Plot twist excelente do filme. Mas não é a última cena, tá? Porque depois a gente vê o Nathan, aquele cara que roubou os anos de vida do malandro da fábrica. Esse também tá vivo. Acontece que descobriram que o cidadão da fábrica tava doente, que ele ia morrer em breve, e é isso que acontece com o Nathan, ele morre aqui. Premonição 5 custou 40 milhões, mostrando que, às vezes, as pessoas conseguem pegar o mesmo valor e fazer um uso muito, mas muito melhor dessa grana. Porque, cara, Premonição 4 e o 5 custaram a mesma coisa. E a diferença de qualidade dos dois é gritante. O filme faturou 157 milhões e as críticas foram mais positivas, porque esse filme aqui é mais criativo do que a gente viu até então e ainda consegue fazer esse lance de conectar as pontas. Pra mim, esse aqui é facilmente... o melhor ou o segundo melhor da franquia, porque, tipo assim, comparado aos outros três, ele tá além, entendeu? Ele tá muito além pra mim, muito mais bem feito. Todas as mortes são boas e ele é um filme interessante, divertido, ele te prende na trama, né? E é legal que é o quinto filme, mas ele consegue trazer algumas coisas novas, um filme muito divertido de assistir, conecta muito bem com o primeiro. O primeiro e o último, cara, se você assistir o primeiro como o 1 e esse aqui como o 2, você tem dois filmes muito legais, você vai ter uma dupla de filmes ali, massa mesmo. E agora, depois de muitos anos na geladeira, a gente vai ter um Premonição 6, que tem no seu título Laços de Sangue. Então vamos ver se isso significa alguma coisa como a morte caçando uma mesma família, ou se vai ter uma conexão com filmes anteriores, qual vai ser a explicação para isso, mas é o filme que tem aí a última atuação do Tony Todd, né? E, enfim, estamos ansiosos para assisti-lo, porque essa franquia, apesar de não ter grandes filmes, é muito legal. Vai ver, a morte não tá atrás da nossa família, porque isso é loucura. E, cara, tomara que seja bom, que nem o Léo falou, o quinto de uma franquia ser interessante, ser bom, é uma parada rara, tá? Mas isso aqui aconteceu. Então isso puxa aqui agora o ranking dos melhores e piores. Pra mim o melhor é o primeiro ainda, mas assim, bem pertinho, grudado é o quinto. Depois vem o terceiro, que na reassistida ficou muito abaixo. Depois vem o 2 e por último o 4. Eu vou deixar no topo o último filme, o Premonição 5. Eu acho que esse plot twist do final dá uma engrandecida forte no filme, muita morte legal. O primeiro filme também é muito divertido, tá pertinho ali, funciona bem demais. Depois vem o terceiro, que eu concordo, envelheceu que nem leite pra mim, apesar de ter ali uma atriz que a gente lembra, vários momentos e tudo mais. E aí depois eu vou deixar o 2 e o 4, mas eu gostaria de deixar claro que pra mim o 4 não é tão pior que o 2, porque eu acho esses dois filmes muito ruins. Eu inclusive vou botar o 4 e o 2 depois, que é pra eles ficarem muito ruins, entendeu? Pra os dois, assim, estarem como os piores. Entendi. Então é isso, pessoal. Deixa aqui embaixo seu ranking dos melhores e piores e também o que você acha dessa franquia. Você acha que é bom que ela tenha voltado ou era melhor ter ficado para trás, hein? E não se esquece de conferir os links aqui na descrição do vídeo, porque eu tive uma premonição que quem não fizer isso vai tomar uma ruim hoje, tá? Aqui você vai encontrar o link para as nossas redes sociais, para as lives do Miguel e para o PeeWeeCast, podcast do canal Piuí. Tchau!